Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, vai ser uma revisão geral sobre botânica, tá? A gente viu os 4 grupos de plantas, né? Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Mas como a matéria de botânica é um pouco mais assim, chatinha, né? Um pouco mais complicada, tem gente que não entende muito bem. Então, resolvi fazer essa revisão, tá? Então vamos lá. O que vocês têm que saber de botânica? Primeira coisa, qual é a diferença de planta e alga? Né? Pode confundir isso. Planta são seres vivos obrigatoriamente multi, né, ou pluricelulares. Elas têm tecidos verdadeiros, consequentemente formam órgãos. E elas retêm o embrião na planta-mãe. Tá? As algas não têm essas características. A alga pode ser uni ou pluricelular, o embrião não é retido pela planta-mãe, elas não têm tecidos verdadeiros, consequentemente não têm órgãos. O corpo todo da alga é chamado de talo, né? Qualquer parte do corpo delas é o talo, igual o fungo, né? Que a gente chama de hifa, né? Um conjunto de células. De onde vieram as plantas, né? Qual é a origem delas? Quando vocês estudam alga, vocês veem lá vários grupos de algas. O único grupo que vocês têm que guardar é o grupo das clorofícias, né? Das algas verdes. Por quê? Porque é exatamente esse grupo que provavelmente originou as plantas terrestres, né? Ou as plantas aquáticas, enfim, que sejam as plantas. Porque essas algas verdes, elas têm exatamente os mesmos 2 tipos de clorofila que as plantas, né, têm, que é a clorofila A e B. A parede celular dessas algas também é celulose, igual a maioria das células da planta. Ou a reserva energética delas é amido, assim como as plantas. E quando você vê algas, você vê que tem vários tipos de pigmentos respiratórios, né, fotossintéticos, tem vários tipos de estrutura de reserva, estrutura na parede celular, e as algas verdes têm exatamente os tipos de clorofila, a reserva nutritiva, a reserva energética, a parede celular, tudo muito semelhante ao das plantas, ok? Então vamos lá. O primeiro grupo é o grupo das briófitas. O que vocês têm que saber sobre briófita? O que briófita tem de peculiar, né? Primeiro, elas são muito pequenininhas, né? Ela é restrita ali aos musgos, tem outro, as hepáticas, também são briófitas, né? Enfim, as briófitas, elas são plantas muito pequenininhas ali, não passa de 1 centímetro e pouco, 1,5 centímetro de altura, né? Por que elas são tão pequenas? Porque elas não têm vasos condutores, ou seja, elas não são traqueófitas, né? Elas são avasculares. Mas tem algumas briófitas que têm sim vasos condutores. Sim, existe. Só que esses vasos condutores não vão ser lignificados, elas não têm lignina. Lignina é um componente da parede celular de algumas células que dá estrutura, rigidez para a planta. Então, mesmo aquelas briófitas que têm vasos condutores, elas não vão ter lignina, certo? O que mais tem de diferente das briófitas para as outras plantas? O ciclo de vida delas. A planta, ela faz alternância de gerações, né? É um ciclo diplobionte que a gente fala. Ou seja, tem uma fase que faz reprodução assexuada e uma fase que faz reprodução sexuada, certo? Assim como os quinidários. Né? De animal a gente só estuda os quinidários que fazem isso, né? Agora, a maioria das algas e todas as plantas fazem essa alternância de gerações, que é a metagênese. Então, a briófita, quando você enxerga a própria plantinha lá em cima da rocha, em cima da pedra, em cima do tronco, por exemplo, né? Ou no solo, que seja, lugar úmido, mais sombreado, você vê aquele tapete de musgo. Aquelas briófitas verdes ali, aquilo é o gametófito, ou seja, é a fase de vida da planta que produz gameta, né? É a fase N. Como a planta tem essa fase de gametófito, que é uma fase N, haploide, então a planta produz gameta por mitose, tá? Então, como funciona o ciclo de um musgo, né? De uma briófita? Elas são dioicas, tá? Geralmente, ela tem macho e tem fêmea. Então tem a briófita, o musguinho, que é macho, e tem o musguinho que é fêmea. Beleza. A fêmea produz o gameta feminino, que é a oosfera, e fica retido nela. Tá? E o macho produz, né, o masculino ali produz o... É estranho falar fêmea e macho para planta, né? A gente fala masculino e feminino, vai mais bonito. Enfim, deixa macho e fêmea para animal. Aí a planta masculina, né, ela produz o anterozoide, que é o gameta masculino, né, das briófitas. Quando tem água, uma gota de água que seja, ela cobre a planta inteira. Esse anterozoide, ele nada até a oosfera, ou seja, na briófita feminina, né, no musgo feminino. E ocorre a fecundação.
N com N, né, haploide com haploide, vira um embriãozinho diploide. Desse embrião, né, ele germina ali, nasce um esporófito, que é uma estrutura que fica em cima ali do musgo. Aquela estrutura lá tem o nome de seta, né? Seta, e a pontinha dela é a calíptera, ou cápsula, que seja. Aquela cápsula faz reprodução assexuada, ou seja, como aquele esporófito é 2N, ele faz uma reprodução assexuada por meio de esporos, então ele produz esporos por meio de meiose. Então, já que é 2N e faz meiose, produz esporos N, assexuadamente. Esses esporos caem no ambiente favorável e germinam. Como eles são N, eles vão dar origem ao gametófito de novo, que é a própria plantinha verde. E aí, quando ele faz a reprodução, o esporófito acaba morrendo. Ou seja, nas briófitas, a fase esporofítica, que é a fase 2N da planta, que produz esporos por meiose, ela é passageira, efêmera, né? E a fase mais conspícua, mais duradoura, é o gametófito, tá? A fase haploide. Os outros 3 grupos, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, não são desse jeito, tá bom? É a fase esporofítica, 2N, diploide, que é a planta dominante. Na briófita, não, ok? Então, briófitas, vocês têm que saber o ciclo de vida, que o gametófito é a fase dominante, tem que saber por que elas são pequenininhas, né? Como elas têm uma estrutura muito simples, a gente, em vez de chamar de raiz, a gente chama de rizoide, em vez de caule, cauloide, em vez de folha, filóide, tá? Ou filídeo, enfim. Que mais briófita? E o ambiente, né? Que é um ambiente sombreado ali, úmido, ok? Aí, beleza. O próximo grupo, pteridófitas. O que as pteridófitas têm de diferente das briófitas? Primeiro, a fase esporofítica, né, é dominante, ou seja, quando você vê a planta em si, a samambaia em si, é a fase diploide, né, esporófito. Elas já têm lignina, então elas conseguem ter um tamanho ali razoável, né, maior. Então tem pteridófitas, a samambaia sul, por exemplo, de 3 metros de altura, né, tem pteridófitas maiores. Mas elas ainda dependem da água para a reprodução. Por quê? Como que funciona o ciclo reprodutivo da pteridófita? A samambaia em si, a planta ali verdinha, que você está vendo, fotossintetizante, ela é o esporófito, né? É 2N, diploide. Então faz meiose. Faz meiose ali atrás nas folhas, né? na face de baixo das folhas, né? Naqueles soros, aqueles pontinhos escuros das samambaias, por exemplo. Lá está cheio de esporângio, né? Estrutura que produz esporo. Então faz meiose e produz esporo. Né? Então, se é 2N e faz meiose, esporo é N. Aí esse esporo N cai na terra e germina, por exemplo. E aí ele vira o gametófito. Né? O gametófito das pteridófitas, ele é fotossintetizante, certo? Ele não depende ali do esporófito, tá? Ele não é dependente do esporófito. O que nem no musgo, né, na briófita, o esporófito é dependente do gametófito. Totalmente, porque o esporófito fica em cima do gametófito feminino. Na pteridófita não, tá? Aí o que acontece? O gametófito então nasce. O gametófito das pteridófitas geralmente é uma forma de coração, né? Assim, a gente chama de protalo, uma forma cordiforme. Esse protalo geralmente ele é hermafrodita. Então tem lá o anterídeo que produz anterosóide e tem o arquegônio que produz a oosfera. Novamente, quando tem água, tá? O anterosóide nada, né? Por sinais químicos ele consegue chegar até a oosfera. E aí fecunda, N com N, né? Os gametas são N e são produzidos por mitose nas plantas, né? Nos animais por meiose, mas nas plantas por mitose. Esse gameta N com N vira 2N, ou seja, vira um novo esporófito. Aí o novo esporófito começa a nascer em cima desse gametófito, mas não é dependente dele, tá? Ele começa a nascer em cima, depois de um tempo aquele gametófito acaba desaparecendo, né? Desintegrando, morrendo. E aí nasce o esporófito, que é a própria planta em si. Então nas samambaias, né, nas pteridófitas, nas samambaias avencas, cavalinhas, tem vários pteridófitos, né, que a gente usa samambaia, que é o exemplo mais clássico, né? Nas samambaias, a fase dominante é a fase esporofítica, a fase diploide. Quando você enxerga uma samambaia, você está vendo a fase esporofítica, tá? A fase diploide, certo? Mas elas não são espermatófitas, tá? Ou seja, elas não possuem sementes. Aquilo atrás das folhas delas são esporos, tá? Elas são traqueófitas, ou seja, vasculares, mas elas não são espermatófitas, não possuem sementes. E tanto briófita quanto pteridófita, elas fazem parte de um grupo maior, né, que a gente chama de criptógamas. Cripto escondido, gama de gameta, reprodução. Ou seja, as estruturas reprodutivas dela é bem discreta ali, né? Diferente de uma gimnosperma e angiosperma, por exemplo, que é uma fanerógama, né? Fânero, conspícuo, visível, vistoso.
Fanerógama, por exemplo, a gimnosperma tem estróbilo, que é bem visível. As angiospermas têm flores, que são bem visíveis, certo? Beleza. Próximo grupo, gimnosperma. Qual é a novidade evolutiva? O que apareceu na gimnosperma que não tinha antes? Semente, tá? Então, como tem a semente e a fecundação não depende mais da água. A fecundação a gente fala que é sifonogâmica, tá? Não depende mais da água. Tem o tubo polínico, tá? Então, o grão de pólen, né? Ele cai lá na estrutura feminina e ele vai até ela pelo vento, certo? Quando o grão de pólen cai na estrutura feminina, acaba formando o tubo polínico. E o tubo polínico leva o gameta masculino, né, até, que é o núcleo germinativo, né? O núcleo espermático leva o núcleo germinativo espermático até a oosfera, que fica dentro do estróbilo feminino. Ou seja, a novidade evolutiva das gimnospermas é a presença de semente e de uma reprodução independente da água. Então a gente compara a gimnosperma com os répteis, né? Que os répteis foram os primeiros animais terrestres a serem totalmente independentes da água no quesito reprodução. Esse tipo de reprodução das gimnospermas a gente fala que é anemófila, ou anemocórica, ou anemofilia, que é pelo vento, ok? Então os estróbilos, que são estruturas, né, lá das gimnospermas, elas não têm atrativos para insetos, né, polinizadores, por exemplo. Não tem lá cor, cheiro, né, alguma coisa atrativa. Porque é pelo vento mesmo, né? Por que vai gastar energia ali produzindo um super néctar, né, um cheiro gostoso, enfim. Não precisa, tá? O processo de lignificação mesmo aconteceu muito evidentemente nas gimnospermas, que elas conseguem atingir um tamanho aí bem bacana, né? Bem legal, bem alto. Por exemplo, as maiores plantas do mundo são gimnospermas, que é a sequoia sempervirens, acho que é o nome científico, não lembro. A sequoia, aquelas florestas lá, aquelas árvores que tem no norte dos Estados Unidos, né, sul do Canadá, elas chegam a mais de 100 metros de altura, terem uma ideia, 100 metros de altura é um prédio de tipo 30 e poucos andares, né, tipo, é muito alto mesmo. Como que funciona? Bom, expliquei rapidinho a reprodução delas, né, mas tem os nomes específicos, né, então tipo assim, a própria planta, o próprio pinheiro ali, a gimnosperma, né, que é um pinheiro geralmente, né, lembrando que a única gimnosperma legitimamente brasileira é o pinheiro do Paraná, né, araucária. O resto é tudo exótico, ou seja, de outro país, né, vem de outro lugar. Então você vê aquele ciprestes italiano, aquele pinus, né, que faz móvel, tal, enfim, tudo isso é fora do Brasil, tá? Geralmente europeu. Então a araucária, né, aquela árvore que se ramifica só em cima lá, né, que é bem bonita. Então tem a pinha, né? A pinha é o estróbilo. Tem a pinha feminina e tem a pinha masculina. O estróbilo feminino, como ele é bem maior que o masculino, porque ele tem que abrigar a semente, que é o pinhão no caso, ele é chamado de megastróbilo. E o estróbilo masculino, que é menor, que não precisa abrigar a semente, ele é chamado de microstróbilo. A planta em si é o esporófito, tá? É diploide. A planta que você vê lá em cima, né, bonita ali, a árvore, é diploide, tá? É o esporófito. Dentro desses estróbilos acontece a meiose para formar esporo, tá? E esse esporo acaba germinando, né, ali dentro do cone mesmo, né, do estróbilo, da pinha. O masculino, né, quando sofre meiose e germina, vira o grão de pólen. Ou seja, o grão de pólen seria o gametófito masculino, porque é o grão de pólen que vai produzir o gameta, que é o núcleo espermático, o núcleo germinativo, certo? E o feminino, o gametófito, é o saco embrionário, tá? Que produz ali, que vai abrigar a oosfera, que é o gameta feminino. Ou seja, são estruturas microscópicas praticamente, tá? O grão de pólen é muito pequenininho, o saco embrionário é minúsculo. Então, o gametófito, ao longo da evolução das plantas, foi ficando cada vez mais reduzido, né? Quase invisível ali. Aí, através do vento, o grão de pólen cai lá na parte feminina, no estróbilo feminino. Aí o grão de pólen tem uma célula que é o núcleo vegetativo, que vai formar o tubo polínico, que é para o gameta masculino descer lá e encontrar a oosfera e fecundar. Ou seja, né, dentro do estróbilo feminino acontece a fecundação e aí forma a semente, que é o pinhão, tá? Das gimnospermas e das araucárias. Então, pinha é o estróbilo e pinhão é a semente, ok? E estróbilo não é flor, tá?
Qual é a diferença grande da reprodução entre gimnosperma e angiosperma? Qual é a grande diferença? Seguinte, a angiosperma, ela, lógico, tem flor, fruto, né? Tem essa diferença grande, mas a diferença em relação à fecundação é o seguinte: o gametófito masculino das angiospermas também é o grão de pólen. O gametófito feminino das angiospermas também é o saco embrionário, só que o saco embrionário das angiospermas, além de ter a osfera, eles vão ter duas células chamadas núcleos polares. Quando o grão de pólen, né, que é o gametófito masculino, cai pelo um polinizador, ou pelo vento que seja também, né, pode ser, né, cai lá no estigma, na parte feminina da planta, aquele grão de pólen, o núcleo, a célula vegetativa vai formar o tubo polínico, para descer todo lá o carpelo e chegar até o ovário, né, até o óvulo, e dentro ter o saco embrionário e dentro ter a osfera para fecundar. Então forma o tubo polínico e atrás vem descendo o núcleo espermático, né, o núcleo germinativo, que é o próprio gameta ali da planta. Esse núcleo germinativo ele sofre uma mitose no meio do caminho e vira dois. Um vai fecundar a osfera e formar o embrião, e o outro vai fecundar os dois núcleos polares. Ou seja, como cada célula dessa é N, então uma célula fecundando duas vai virar uma estrutura triploide, que é o endosperma, que é a reserva nutritiva do embrião. Tá? Então, uma das diferenças grandes, uma sacada grande de diferença de reprodução de gimnosperma para angiosperma, além da presença das flores, né, óbvio, né, então tem atração ali com polinizadores, interação com polinizadores e tal, tem essa dupla fecundação, ou seja, um gameta masculino vai fecundar a osfera para formar o embrião e o outro vai fecundar os núcleos polares para formar o endosperma triploide, que é a reserva energética aí do embrião, tá? No caso das sementes, certo? E lembrando, o óvulo da angiosperma, o óvulo é a estrutura que abriga a osfera, tá? O óvulo não é o gameta, certo? O óvulo é gameta de animal. Esse óvulo vai originar, quando ele for fecundado, né, ele origina a semente da planta. E o ovário das angiospermas, gimnosperma não tem ovário, tá? O ovário da angiosperma, ele vai se desenvolver no fruto. Então, quando a osfera é fecundada, né, forma embrião, esse embrião começa a produzir um hormônio que faz com que o ovário se desenvolva e vire um fruto. Ok? Então, quando a gente fala fruto em botânica, a palavra fruto significa ovário que se desenvolveu. A banana, por exemplo, é um fruto, né? O maracujá é um fruto. A pera é um pseudo-fruto, porque o fruto realmente, o ovário desenvolvido, fica bem no meio dela. Isso aqui tudo é uma parte da flor que se desenvolveu, seja pedúnculo floral, receptáculo floral, tal, da pera não lembro, mas enfim. Quando não é o ovário que se desenvolve, a gente não fala que é fruto. Então, o fruto verdadeiro da pera está aqui dentro, lá no meio, tá bom? A banana agora é um fruto de verdade. Cadê a semente da bicha? Bem, gente, banana não tem semente porque a banana faz partenogênese, tá? Então, acaba não tendo semente, tá? Enfim. Ah, mas e a cebola? Bom, cebola, isso aqui não é flor, tá? Isso aqui, enfim, é caule modificado, são catafilos. Bom, é isso. Então, pessoal, um resumo de botânica para quem está com dúvida aí. É lógico que eu falei bem superficialmente, né? Mas é um resumo geral aí dos 4 grupos, tá? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. O que apareceu de novidade evolutiva em cada uma e a reprodução de cada uma. Ok? Lembrando que é somente briófita a fase gametofítica e a fase conspícua. As outras 3 plantas é o esporófito que você enxerga ali, a planta em si é o esporófito, ou seja, diploide. Ok? É isso. Ah, última coisa. Por que as angiospermas correspondem a mais de 80% de todas as plantas do planeta Terra? Por que não é dividido? 25% uma, 25% outra, 25%... Gente, porque a angiosperma, com essa interação com os animais, né, seja inseto, ave, mamífero, enfim, ela consegue dispersar muito mais também semente, fruto, não só para polinizar, mas para tudo. O animal come o fruto, elimina a semente longe, ou ingere a semente sai inteira ali nas fezes do animal e aquela semente brota em algum lugar, germina em algum lugar. Sem contar que elas têm muitas adaptações em relação a caule, folha, raiz, né? Então existem angiosperma em ambientes super inóspitos, assim, tá? Tem todo tipo de angiosperma, né? Aquela que vive em ambiente seco, na água, ou ambiente lamacento, enfim, tem angiosperma em tudo que é buraco do planeta. E é isso aí. Bons estudos.